companheiras, companheiros, boa noite. Olha, eu trago um abraço de duas senadoras. Na verdade, vale dizer que tivemos uma conversa ontem e a senadora Regina de Souza, o senador Paulo Paim, a senadora Ângela Portela, estiveram com posição contra um apoio a qualquer candidato golpista, mas eu conversei em particular com duas senadoras que não puderam vir porque está tendo um seminário em Brasília, mas eu trago aqui o abraço da senadora Fátima Bezerra e Gleisi Hoffmann, que estão conosco nessa. E é tão bom ver, porque esse debate, Vicentinho, é um debate que está acima das tendências das correntes. Está aqui o Vicentinho e a Gleisi Hoffmann, que são da CNB, mas que estão entendendo que esse não é o caminho a ser tomado nesse momento. Eu queria pedir permissão a vocês para fazer como o Vicentinho. Eu tive, Vicentinho, quarta-feira passada com o presidente Lula. Eu fui num debate em São Bernardo do Campo e estava indo para o encontro do MST em Fortaleza, mas consegui passar no Instituto Lula, fiquei ali umas 2 horas com o presidente Lula. E eu confesso a vocês que eu saí dali engasgado, porque essa perseguição contra Lula e sua família vai entrar para a história como uma das perseguições mais infames da história do país. Você sabe que Sobral Pinto foi advogado de Luiz Carlos Prestes. Em determinado momento, Sobral Pinto utilizou o Estatuto de Defesa dos Direitos dos Animais para defender Luiz Carlos Prestes. Lula não está acima da lei, mas não está abaixo da lei como querem fazer. O que essa mulher, Dona Marisa, sofreu, ela com sua família, é algo impressionante. Qual o direito do juiz Sérgio Moro, por exemplo, divulgar uma conversa da Dona Marisa com seu filho? Uma divulgação ilegal. Porque a lei de interceptação telefônica é clara. Diz o seguinte: quando a gravação não tem nada a ver com o processo, tem que ser queimada, tem que ser destruída. Mas não, divulgaram. A Rede Globo colocou lá, nos últimos 8 meses, foram 14 horas no Jornal Nacional, com essa perseguição que não era só o Lula, é toda a sua família. E quando eu vejo a Dona Marisa, não dá para não falar nisso, porque eles são sim responsáveis, essa mídia, o juiz Sérgio Moro, com o que está acontecendo. E aqui, companheiros, companheiras, entra o primeiro ponto desse debate. É porque tem gente que trata o golpe como, o golpe foi o afastamento da Dilma. Estão enganados. Aquilo foi o início do golpe. O objetivo do golpe é a restauração do neoliberalismo, por isso essa perseguição ao presidente Lula. Porque eles não querem de jeito nenhum que o presidente Lula dispute as eleições. Porque ele começa a subir nas pesquisas. As pessoas estão percebendo que esse golpe foi para retirar direito de trabalhadores. Esse golpe, Vicentinho, foi um golpe de classe. Foi um golpe dado pela mesma burguesia, que nunca teve compromisso verdadeiro com a democracia brasileira. Foi assim com Getúlio Vargas. Aquela crise de 54 com Getúlio Vargas foi depois de Getúlio criar a Petrobras em 53 e dobrar o salário mínimo com João Goulart. Juscelino Kubitschek, Jango. Quem não se lembra, a Fiesp, essa mesma Fiesp, organizando os caixinhas com os empresários para a Operação Bandeirantes, que torturava e matava militantes que defendiam a democracia nesse país. Essa mesma turma foi um golpe de classe. Primeiro, porque enquanto a economia crescia, tudo bem. Mas quando teve crise econômica, a saída deles qual é? Retirar direito de trabalhadores, diminuir salários para aumentar sua margem de lucro. E mais, disputam os fundos públicos, disputam o orçamento, que está por trás dessa PEC 55, da reforma da Previdência, companheiros e companheiras. É muito claro, eles estão querendo tirar os pobres do orçamento, para sobrar o dinheiro tranquilo para o rentismo, 500 bilhões de juros, para o sistema financeiro e para os grandes empresários desse país. Mas é mais, tem mais. Tem a questão nacional, tem o pré-sal. Quantas guerras foram feitas nesse mundo pelo petróleo? O Bernie Sanders, candidato dos Estados Unidos, foi preciso. Denunciou em toda a campanha que os Estados Unidos têm que parar com essa mania de tentar derrubar presidentes eleitos democraticamente. E para quem acha
E eu quero saber da história, o verdadeiro papel dos Estados Unidos em tudo isso que está acontecendo aqui no país. Porque basta ler o livro do Hélio Gaspari, 5 livros sobre a ditadura militar, que ele conseguiu um áudio em que o Kennedy, antes do golpe de 64, está gravado, o Kennedy perguntava: é preciso intervenção militar? Se for necessário, nós estamos prontos. E não foi preciso. Eu falo tudo isso porque quando nós descobrimos o pré-sal, os Estados Unidos recriaram a 4ª Frota, colocou no Atlântico Sul. E é isso, é um golpe que está entregando o país, entregando o pré-sal, entregando as teles. É importante a gente observar, é com uma velocidade tão grande o que eles estão fazendo com os campos de pré-sal no nosso país. Falo tudo isso, companheiros, para dizer o seguinte: nós só temos um jeito de deter esse processo de ataques aos trabalhadores e ao nosso patrimônio nacional. É 2017, a gente apostar tudo nas lutas sociais. Nós temos que pegar esse ponto da reforma da Previdência, Vicentinho. É um tema, é um tema muito objetivo, que fala direto com a vida do povo trabalhador. A PEC 55 ainda era muito abstrato. Essa reforma da Previdência nos dá as condições de nos reconectar com os setores que tinham votado na gente 2 vezes com o Lula, 2 vezes com a Dilma, mas que estava distante. O nosso único caminho é lançar essa campanha Fora Temer, diretas. Esse governo Temer, eu sei que a burguesia e o PSDB quer levar o Temer até 2018. Só que a crise econômica é violentíssima, a crise política é violentíssima e a crise social só se agrava. Tem gente falando em desemprego de 14% ao final desse ano. E mais, pessoal. Tem todas essas questões. Se o Eduardo Cunha fala, por isso que eu acho que a questão das diretas é uma bandeira que a gente tem que levantar com força. Diretas, porque vai ter um debate. E eu acho que o povo brasileiro não aceita uma eleição de um presidente por esse Congresso Nacional. Para mim, nós temos que levantar Fora Temer, diretas, Lula presidente para enfrentar a crise e proteger os nossos empregos. E aí eu entro no tema que nós vamos, amanhã, tanto a bancada do Senado como a bancada da Câmara, enfrentar. Primeiro, companheiros, eu confesso que fiquei, na última reunião do Diretório Nacional, eu fiquei muito frustrado. Porque eu, sinceramente, não conseguia decidir, eu estava participando do debate e entender. Tinha um descolamento muito grande da realidade. O pessoal estava descolado da vida real, superestimaram o papel do parlamento e subestimaram o impacto daquela decisão entre os nossos militantes nos movimentos sociais. Primeiro, você sabe que essa questão de parlamento, há muito tempo já, Marx, Rosa Luxemburgo, Gramsci, todo mundo falava de um termo que era cretinismo parlamentar, e quando ele falava isso não era para chamar ninguém de cretino, mas ele dizia o seguinte: o parlamentar, às vezes, quando fica muito tempo no parlamento, ele começa a achar que o mundo é o parlamento. E esquece que tem vida lá fora. Que tem sociedade, que tem luta de classes, que tem lutas sociais. Eu acho que houve isso, uma subestimação do impacto nessa nossa militância. E muita gente que foi para as ruas com muita força contra esse golpe. Esse é um momento, pessoal, que símbolos têm um papel muito importante. E marcar uma posição de independência política toda esse frente a essa coalizão golpista. Isso é fundamental. Agora, eu confesso uma coisa a vocês aqui. Eu acho que tão importante quanto a discussão da mesa foi o que aconteceu a partir desse processo. Foi a mobilização dessa militância. Eu estou chamando isso de uma rebelião da base petista. Um levante da base petista. Isso é um debate já paralelo de sentido. Quando tão importante quanto a discussão da mesa, é um processo muito bonito que a gente está vendo, que mostra a força do PT, que mostra a vitalidade desse partido, que tem militante, que tem base social. E o que a militância disse, olha, nós não aceitamos nenhuma aliança com golpista.
possíveis. Resoluções de diretórios. Essa aqui dos diretórios zonais foi um checkmate, né, pessoal? Foi um checkmate, que são 25 diretórios, das mais diversas correntes, tendências, aqui, em todos os grupos. Mas não foi só isso. Foi internet, foi diretórios municipais, diretórios estaduais de todo o país. Foi um processo que houve de baixo para cima. O que é que me espanta? Me espanta que depois de tudo isso, ainda tem, Vicentinho, um grupo de parlamentares que ainda insistem nesse assunto na reunião de amanhã da Câmara e do Senado. Porque veja bem, depois desse levante, teve mais coisas. Teve a carta do Rui. Porque o Rui fez uma carta, eu considero uma carta corajosa, porque ele disse que escutou o sentimento e o que falou a base do partido, e ele defende a partir disso uma chapa de oposição. Eu, quando vi aquela carta do Rui, eu digo checkmate. Eu disse que ganhamos. Tá complicado. Aí eu fui para a reunião da bancada do Senado. É uma turma que as cartas do Rui não sensibilizou. Que continua insistindo nesse caminho. Eu estou falando para esse pessoal, olha, veja bem, eu não falei uma coisa e não evito estar nas redes para não aumentar a confusão. Mas, eu já... Não, porque é o seguinte, essas vagas da mesa, primeiro é o seguinte, tem gente que fica falando, ah não, a pauta da Câmara e do Senado não é feita pela mesa, é feita pelo presidente do Colégio de Líderes do Senado, na Câmara. No Senado, se o presidente quiser, nem Colégio de Líderes, é presidencialista. Então veja bem, a gente fazendo tudo isso, vamos colocar na balança, porque a gente vive dizendo uma coisa, ah não, nós temos que nos reconectar com movimentos sociais, nós temos que nos reconectar com juventude, mas como com uma política como essa? Então, quando eu falo de juventude, Vicentinho, Rio, Neto, eu estou convencido, Bonfim, que nós, esse partido, nós temos que ter uma prioridade para a juventude. A gente tem que ter uma prioridade grande, a gente tem que ganhar essa turma. E, sinceramente, é você não entender como a vida funciona. Um estudante universitário aqui da USP, que está lá defendendo o PT, que tem embates no dia a dia, que briga com o cara do PSOL, que briga com a direita, que briga com o PCdoB, está lá defendendo o PT. É uma situação de desmoralização. Essa turma vai ter vergonha. Como eu teria, como senador, também vergonha de ver o partido apoiando o Rodrigo Maia, numa circunstância como essa, depois de um golpe de Estado. Petista, não vota em golpista! Petista, não vota em golpista! Petista! Agora, me impressiona também que nesses debates de Congresso, todo mundo fala a mesma coisa. O partido tem que voltar para as bases. É a democracia. Nós temos que escutar o partido. Aí o partido está dando um grito, um berro. Não, quero aliança com o golpista. E o cara não está escutando. Chega, pessoal. Há 20 anos atrás, o PT decidia, todo mundo ia atrás da esquerda. Hoje não dá assim, a gente sabe, a gente tem que baixar a bola. Tem coletivos de feministas, de juventude. É uma turma que tem referência com a gente. Mas a gente tem que ter mais humildade nesse momento. Tem que escutar mais. Tem que construir coletivamente. Aí sabe o que mais me incomodou? Porque eu apanhei da semana passada muito também, de redes sociais, porque os caras disseram o seguinte: o Lindeberg fez uma gravação jogando a militância contra a direção. Teve duas acusações. Uma foi essa e a outra é que eu não cumpri a decisão. A decisão do diretório jogava para a bancada da Câmara e do Senado. Ou seja, o meu movimento era um movimento legítimo. Agora me impressiona muito, me incomoda muito essa história de... insuflou a militância contra a direção, como se a direção tivesse que ficar fechada, cercada. Chega! O PT tem que ser porta aberta agora! Tem que ser porta aberta com a militância e com a base! Esse debate, sinceramente, aí tem gente que diz: ah não, nós estamos influenciados pelas redes, as redes... Por trás, não é só rede, aqui tem decisão de jornal, tem decisão de diretório municipal, mas por trás de rede social tem gente ali.
Tem gente, eu sou mais radical, acho que nesse debate dos seus congressos, Vicentinho, sabe o que a gente tem que fazer? Tem os fóruns, o congresso e tudo, mas a gente tem que ter mais democracia direta. Tem que ter plebiscito sim para escutar mais a militância via internet. Qual o problema disso? Agora, companheiros, eu acho o seguinte, eu acho que o que está acontecendo aqui, volto a dizer, eu acho que é um feito histórico da base do partido. Eu devo dizer uma coisa para vocês. Eu acho que amanhã a gente vai ganhar tanto na Câmara quanto no Senado. Nós vamos eu acho que vai ser uma vitória dupla, tanto na Câmara quanto no Senado. Agora, essa vitória, volto a dizer, é da base do partido. Isso, como eu já disse, que mostra muita vitalidade. Eu estava conversando com alguns, o senhor Walter Pomar que me disse, quando é que aconteceu isso no PT? Ele disse que teve a coisa do presidencialismo, hein, Walter? Que na direção, os 70% passou o parlamentarismo. Mas na base, foi 70% presidência. Olha como a base estava certa. Nós não teríamos tido nunca governo de esquerda do PT, de Lula e Dilma se tivesse parlamentarismo. Nós nunca teríamos um primeiro-ministro. O que é que eu acho que a gente tem que fazer? Eu acho que a partir do grito de vitória amanhã, que vai ser uma vitória, nós temos que dizer e saber o que aconteceu. Nós temos que falar para essa militância. Vocês que conseguiram impedir esse apoio aos golpistas, estão sendo chamados agora a uma discussão mais profunda, a defender esse que é o grande instrumento dos trabalhadores brasileiros, que é esse partido, o Partido dos Trabalhadores. Vocês que impediram o apoio aos golpistas, tem que entrar num processo agora de participação política, para que a gente tenha um PT cada vez mais combativo, um PT que não seja um PT acomodado, um PT que não seja um PT burocratizado. E acho que esse debate a gente vai ter que fazer nesses 6 congressos com muita franqueza. Você sabe que eu tenho o maior orgulho das conquistas que a gente teve, do governo do presidente Lula, do que significa o presidente Lula, da inclusão social que houve nesse processo inteiro. Agora, se você olha para trás e pergunta, o que você acha que talvez tenha sido o maior equívoco? O que facilitou eles darem um golpe contra o nosso governo? Eu acho que nós subestimamos a luta de classe. Nós exageramos numa política de conciliação, como se não existisse uma luta de classe. Se existisse uma burguesia que quisesse tirar direito de trabalhadores. Eu acho que a gente foi ingênuo nesse processo. Se pergunto a vocês, se a gente voltasse lá atrás, primeiro ano do governo do presidente Lula, não era para a gente ter dado um chega-pra-lá nessa Rede Globo? Não era para ter democratizado os meios de comunicação? Nós não fizemos isso porque tínhamos uma certa ilusão de que dava para... Como em relação, eu falo Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, alguns de nós acreditaram que nós vivíamos de fato uma democracia plena. Isso é uma ilusão. Nós conquistamos uma parte do poder político quando elegemos o presidente da República. Nós, na verdade, subestimamos o poder da burguesia. E ali no trato com o Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, parecia isso. Mas não só isso. Nós podíamos ter avançado em outros pontos, porque para fazer um projeto de reformas profundas no país, a gente vai ter que entrar em tributação de grandes fortunas, em lucros e dividendos. Falo tudo isso porque eu já concluindo. Pessoal, quando eu falo que a gente precisa de um partido mais combativo, menos acomodado, é porque nós temos uma grande tarefa. Qual é a grande tarefa nossa? É derrotar essa restauração do neoliberalismo e eleger novamente Lula presidente da República desse país. Agora, é o Lula que vai fazer as políticas de inclusão que a gente já fez. É o Lula que vai reanimar a economia fazendo política anticíclica, aumentando investimento social. Mas eu acho que é o Lula que dessa vez vai ter que dar passos à frente, mais do que no nosso governo. Vamos fazer tudo o que fizemos, mas eu coloco nos pontos programáticos principais: democratização do meio de comunicação, isso que eu já falei da tributação das grandes fortunas, acabar com esse sistema da dívida, que na verdade tira do nosso orçamento algo em torno de 500 bilhões de transferência para os grandes rentistas, um grande projeto de reformas urbana, agrária,
E entrar em outros temas que são importantes, pessoal, que estão ligados à vida do nosso povo, em especial da juventude negra, pobre, moradora das periferias brasileiras. Nós temos que avançar em temas como desmilitarização da polícia militar. Temos que avançar em temas como essa política de guerra às drogas que está matando, exterminando a nossa juventude negra, encarcerando no nosso país. Mas eu concluo dizendo que uma coisa eu tenho convicção: o grande instrumento para esse povo trabalhador brasileiro é o PT. Respeito todas as outras organizações, nós temos que fazer frente com os outros partidos de esquerda, PCdoB. Respeito o PSOL, que está lá com suas bandeiras identitárias, que são importantes, nós temos que apoiar, todo o movimento ali, tudo temos que apoiar. Só que só esse partido fala para o coração do povo trabalhador. Só esse partido pode falar os temas centrais da vida do povo: a luta pelo emprego, a luta contra a desigualdade social. E é por isso, por ter essa certeza, pessoal, que eu quero lutar muito para que o PT não fique um PT completamente envelhecido, acomodado, burocratizado. Porque se essa visão prevalece, quem vai perder é o povo trabalhador. Porque eles atacam o PT por um motivo, eles não param a Rede Globo dia a dia com o PT e contra o Lula. É porque eles sabem que se não tiver PT, eles ficam livres para passar o trator em cima dos nossos direitos. Então é importante um PT. Mas não esse PT que queria apoiar esses golpistas. É importante um PT com vitalidade, com combatividade, para lutar contra o neoliberalismo. Um PT que tenha sagacidade para conduzir a campanha de Lula a presidente da República e levar ele ao Palácio do Planalto. É por esse PT que nós estamos fazendo essa discussão aqui no dia de hoje. E a vitória do dia de amanhã vai ser uma vitória da base, da militância, que vai estar sendo chamada a um debate mais profundo, para mudar o PT e deixar o PT sempre combativo para defender os interesses do povo trabalhador brasileiro. É isso aí, pessoal.